Paz do Senhor, igreja. Amém. Pode se sentar. Queria que você se assentasse, mas que você não se desligasse da presença do Senhor nessa noite. Eu sinto no meu espírito nessa noite uma guerra de altares muito grande. Nós sabemos que eleição são pessoas que vão sentar numa cadeira para governar. Então nós temos que realmente orar por aqueles que vão governar essa cidade, né, como prefeito, como vereador. Então há uma grande guerra de altares, né, porque nós não sabemos debaixo de quem nós estaremos. Mas nós temos que crer em todo tempo, em todo instante, que independente de prefeito, de governador, quem governa as nossas vidas é Deus. Quem nos governa é o Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite, e eu queria te convidar a orar nessa noite, antes mesmo de você preparar o seu coração para ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Pai, eu quero orar nessa noite, Deus, declarando que Tu és o Deus que nos governa, que Tu és o Deus que está acima de todas as coisas. Tu és o Deus que está acima de todo principado, de toda potestade, de tudo que há na terra, de tudo que há no céu, de tudo que há debaixo da terra. Não existe outro Deus, Pai, que nos governa, porque só o Senhor tem poder e autoridade para nos governar. Por isso, Deus, nós colocamos a nossa nação debaixo do Teu governo. Nós colocamos a nossa cidade debaixo do Teu governo. Nós colocamos, ó Deus, aquele que vai se assentar para governar a nossa cidade, que vai governar as cidades da Baixada Santista. Nós colocamos todos eles, Pai, debaixo do Teu governo, debaixo das Tuas mãos, debaixo da Tua autoridade. Nós declaramos que Tu és o Rei da glória, que Tu és o Senhor do Senhor, que Tu és o Príncipe da paz, Senhor. E nós declaramos, Deus, que não há outro Deus além de Ti. Mesmo que haja, Senhor, uma guerra de altares acontecendo nessa hora, nós levantamos o Teu altar nessa noite. Nós levantamos deste lugar um altar de adoração, um altar aonde só o Senhor reina, aonde só o Senhor é contemplado, adorado, exaltado, engrandecido. E o Senhor é aquele que quebra todos os altares que não provém de Ti. Então quebra todos os altares que não provém do Senhor, e continua, Pai, estabelecendo o Teu altar, continua estabelecendo o Teu reino, continua estabelecendo o Teu governo, continua estabelecendo a Tua boa, perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas, Pai, porque nós queremos declarar: somos governados por Ti, somos totalmente dominados pela Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco nessa noite, Deus. Ministra no nosso coração a Tua palavra. Fala, Senhor, no mais profundo que há no nosso coração nessa noite. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ser ministrados pelo Teu Espírito nessa noite, Pai. Senhor, que a semente encontre uma boa terra, que o inimigo não tenha poder de roubar a semente semeada neste altar. Nós silenciamos e calamos toda a voz do lado de fora, para ouvir somente a Tua voz. Calamos agora todo barulho do lado de fora. Nós calamos nessa hora, Pai, para ouvir a Tua voz, Pai. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, aleluia. Aplauda Ele, porque toda honra, toda glória seja dada a Ele sim. Se alegre na presença desse Deus, se alegre diante dEle, porque Ele é bom, em todo o tempo Ele é bom.
Em todo o tempo Ele é maravilhoso. Mesmo quando tudo diz que não, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor dos senhores, Senhor da minha vida e Senhor da sua vida. Lucas capítulo 8, versículo 22. Eu quero falar de uma palavra que falou muito comigo, que mexeu muito comigo essa palavra. Lucas capítulo 8, no versículo 22. Quero descortinar tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração nessa palavra. Lucas capítulo 8, 22. Jesus acalma uma tempestade. Aconteceu que num daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhe: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse Jesus: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este, que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Agora eu quero que você volte um pouquinho. Eu quero ler Marcos falando a mesma passagem. Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, que passagem, onde o Senhor muito ministrou no meu coração. Nós ministramos aquilo que o Senhor ministra em nós primeiro. E nós vemos aqui os discípulos. Eu quis ler a versão que Lucas falou essa passagem, e aqui Marcos falava a mesma tempestade, falava o mesmo comentário, mas tem algumas coisinhas que são um pouco diferentes, né? Nós vemos aqui que Jesus, ele estava dentro de um barco, aonde em alto mar havia uma grande tempestade, um grande vento, um grande turbilhão, estava passando por fora, do lado de fora daquele barco, né? E nós vemos ali os discípulos juntamente com Jesus, seguiram Jesus, né? Quando preguei sobre Maria Madalena, eu falei muito sobre a importância de seguir Jesus, de não apenas conhecer. E nós vemos aqui nessa passagem que os discípulos seguiram Jesus para dentro desse barco, né? Então eles tiveram uma decisão de seguir a Jesus, de estar com Jesus dentro desse barco. E dentro desse barco nós vemos que acontece uma grande tempestade. Algo tenebroso acontece naquela hora, aonde os discípulos ficam desesperados, os discípulos ficam apavorados, enquanto Jesus pega o seu travesseirinho, desce na popa do barco e vai dormir. Mas os discípulos estavam desesperados, que eles chegam a ficar indignados. Jesus,
O Senhor não vai fazer nada, o Senhor vai deixar, vai permitir com que nós venhamos perecer nessa tempestade. Essa tempestade vai nos matar, essa tempestade vai encher o barco, essa tempestade vai inundar todo o nosso barco. O Senhor não vai fazer nada. E nós vemos aqui discípulos que já estavam caminhando com Jesus um certo tempo. Discípulos que já haviam vivido a multiplicação de pães. Pedro já havia andado sobre as águas. Discípulos que já haviam vivido com Jesus milagres sobrenaturais. E agora dentro do barco, onde Jesus estava, e uma tempestade do lado de fora, deixa apavorado esses discípulos. Mas quando Jesus para a tempestade, quando Ele acalma a fúria do vento, quando Ele acalma o mar, os discípulos olham para Ele e falam: meu Deus, quem é esse homem? Quem é esse que até o mar os obedece? Até o vento Ele faz parar, até essa fúria, essa tempestade, Ele tem poder de falar uma palavra: acalma-te, e o mar acalmar. Ele falar com o vento: para, e o vento parar. Mas sabe o que eu entendo aqui? Que os discípulos, eles talvez não entenderam quem estava dentro do barco. Era o mesmo que havia multiplicado os pães, era o mesmo que havia feito milagres sobrenaturais. Mas o que eu quero falar aqui nessa noite é que quando Jesus convida os seus discípulos para entrar no barco com Ele, Jesus já sabia o que iria acontecer naquele barco. Ou você acha que Jesus não sabia que havia uma tempestade? Ou você acha que Jesus já não sabia que ia vir uma grande tempestade, que ia vir um momento difícil dentro daquele barco? Jesus já sabia. Jesus, Ele já sabe de todas as coisas. Jesus, Ele sabe o antes e o depois. Ele já sabe o meu levantar, o meu deitar, o que eu penso, o que eu não penso, porque Jesus, Ele é aquele que sabe de todas as coisas. E Ele é aquele que dá voz para o mar parar, para o vento, para a tempestade. E por que que Ele não pode fazer acalmar a sua tempestade? E por que que Ele não pode dar uma voz e acalmar o seu coração nessa noite? E por que que Ele não pode fazer parar essa tempestade do lado de fora? Ele pode. Ele tanto pode, como Ele fez isso do lado de fora. Mas acho que a maior dificuldade de Jesus, não uma dificuldade, talvez o maior problema dos discípulos, não era Jesus acalmar uma tempestade, porque Ele é Deus, Ele acalma todas as coisas, Ele para todas as coisas estão sobre Ele. A maior dificuldade é fazer você e eu confiarmos nele. A maior dificuldade não é acalmar o vento, não é paralisar o vento, não é dar uma ordem. Quando a tempestade vem, quando o vento contrário vem, quando vem o turbilhão, quando vem uma onda, a palavra fala que veio uma onda tão grande. Quem é pescador aqui, pesca em alto mar, deve saber disso. Samuel está aqui, pescador de alto mar. Quando vem uma onda, chacoalha o barco do lado, chacoalha o barco do outro, às vezes chega a dar pavor, do tamanho da onda, do tamanho, às vezes sai de manhã, está um tempo, quando você está no meio do mar, forma uma tempestade, que com certeza dá pavor para quem está dentro do barco. Mas o que eu quero dizer aqui nessa noite, é que Deus, Ele tem poder para acalmar qualquer tempestade. Ele tem poder para paralisar qualquer vento do lado de fora. Mas agora, o que Ele quer da minha vida, o que Ele quer dos discípulos, é que você acalme a tempestade que está dentro de você. Existem muitas tempestades dentro de nós. Existe uma onda vindo sobre as nossas vidas, até mesmo para paralisar a sua fé.
até mesmo para impedir você de movimentar a sua fé. Era uma onda tão grande que veio sobre aquele barco, que fez com que os discípulos ficassem desesperados, a ponto de achar que eles iam morrer naquele lugar. Mas Jesus, Ele não foi ali parar os discípulos, Ele não foi falar com os discípulos. Jesus, Ele foi acalmar a tempestade que estava do lado de fora, porque a tempestade do lado de dentro é o Espírito Santo que tem que acalmar dentro de cada um de nós. É nós submetermos o nosso espírito à nossa confiança nele. É submeter o nosso espírito a crer nele, mesmo na tempestade, mesmo nos ventos, mesmo nos tsunami, mesmo quando tudo diz, olha, está vindo uma onda de Covid, não, mas eu confio nele, eu creio nele, eu continuo acreditando nele, eu continuo me movimentando nele, porque essa onda não pode paralisar minha fé. A onda veio para tentar entrar dentro do barco. Jesus, ele já estava preparado, pronto para paralisar aquela tempestade, para enfrentar aquela tempestade. Será que nós estamos preparados para enfrentar as tempestades que estão por vir? As perseguições que estão por vir? As guerras que estão por vir do lado de fora? Por isso que nós precisamos vencer, primeiramente, as guerras do lado de dentro, porque as do lado de fora, Jesus apaga todas elas, Jesus paralisa todas elas, Jesus dá ordem para a tempestade parar e ela para. Mas há uma tempestade que precisa ser dominada dentro de nós, que precisa estar totalmente confiante nesse Deus que está dentro do barco, nesse Jesus que está dentro do barco. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Então o 100% homem dormiu no barco, mas o 100% Deus nunca dorme. Ele nunca dorme. Eu queria que você eu quero ler. Jesus, ele nunca dorme. Eu quero ler aqui Salmo 121. Versículo 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormitará, nem dorme o guarda de Israel. Isaías 40, versículo 28. Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O nosso Deus, ele não dorme. Então Jesus, ele estava ali dentro do barco, mas ele não estava dormindo para a tempestade. Ele não estava distraído para aquela tempestade que estava vindo. Ele não estava disperso diante daquela tempestade. Mesmo que ondas viessem para cobrir o seu barco, Jesus não estava dormindo. Jesus estava guardando o barco. Jesus estava protegendo o barco. Jesus estava ali guardando até mesmo a vida dos discípulos que estavam ali, preocupados, desesperados com a força do vento, com a força da tempestade. E Jesus estava ali, meu Deus, confia em mim, confia em mim. Nesse tempo, nós não podemos apenas confiar no Senhor de falar. Nós temos que confiar no Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Nós temos que declarar: eu confio no
no Senhor, mesmo que haja tempestade, mesmo que eu esteja vivendo esse vento, mesmo que eu esteja vivendo do lado de fora do barco, e dentro de mim um conflito, uma luta, uma perseguição, tantas coisas dentro de mim, mas dentro de mim decidiu apenas confiar no Senhor. Dentro de mim decidiu confiar plenamente nele. Independente do que eu viva, independente do que venha, independente do que aconteça, Jesus está querendo chamar a nossa atenção para que a gente pare tudo e passe a confiar completamente nele, a confiar que para ele não há tempestade que ele não possa parar, não há vento que ele não possa parar. Mas eu quero falar aqui que existem ondas que vêm de uma forma tão violenta que elas querem cobrir a sua fé. Existem ondas que vêm tão forte sobre as nossas vidas que elas querem cobrir a minha fé e a sua fé. Situações, problemas, dificuldades, acontecimentos, notícias vêm como uma onda tão forte, querendo cobrir, querendo passar por cima da sua fé. Como aconteceu com os discípulos dentro do barco. O Senhor não está vendo. O Senhor vai permitir que nós venhamos perecer. Sabe o que isso significa? Parece que Jesus está dormindo. Sabe, às vezes você fala, mas eu estou orando tanto, eu já jejuei, eu já fiz propósito, eu já orei, eu já me entreguei, eu já li a palavra. Jesus parece que está dormindo, ele só está dormindo para mim. Não, eu quero te dizer, Jesus nunca dorme. O guarda de Israel, ele nunca dorme, ele não está dormindo. Ele não estava dormindo dentro daquele barco, que não fosse capaz de parar o que estava oprimindo seus discípulos. Você acha que Jesus, ele não é capaz de parar aquilo que te oprime? Aquilo que me oprime, aquilo que vem como uma onda para tentar te desanimar, te enfraquecer, esmorecer a sua fé, trazer algo sobre a sua vida que faz você querer sair desse lugar. Não, Jesus não dorme. Jesus está o tempo todo acordado. Jesus está o tempo todo com as mãos estendidas. Agora, nós precisamos paralisar dentro de nós o medo, a falta de fé, a incredulidade, a dúvida. Nós precisamos paralisar toda essa tempestade que se formou dentro de nós. E de um tempo para cá tem se formado uma tempestade. Não sai, não vai, não faz, não fala. E dentro de você, mesmo que passe essa pandemia, ainda vai ter muita gente que vai ficar paralisado, porque a tempestade está do lado de dentro. O Senhor está parando do lado de fora, mas a tempestade permanece do lado de dentro. Mas o Senhor quer nos ensinar nessa noite a submeter ao Espírito todas as nossas tempestades do lado de dentro, todas as suas lutas do lado de dentro, todos os seus confrontos internos, todas as suas aflições de alma, de espírito. O Senhor está dizendo: submete a mim, confia em mim, creia em mim, não duvide daquilo que eu posso fazer, daquilo que eu sou capaz de paralisar. Jesus parecia que estava nem aí para a tempestade, mas quando ele se levantou e olhou para a tempestade, quando ele abriu a sua boca com a sua palavra de autoridade, ele parou a tempestade, parou o vento. Os discípulos ficaram impactados. Meu Deus, até mesmo o vento obedece, a tempestade obedece, mas os discípulos não obedecem, não confiam, não acreditavam que aquela tempestade poderia parar e eles iam atravessar para o outro lado. Amados, todas as vezes que nós iremos atravessar de um lado para o outro, sempre virá uma tempestade no meio.
Todas as vezes que você vai sair de uma situação para um outro lugar, parece até que se levanta uma tempestade, mas é que Deus está esticando a sua fé. Deus está puxando você para a fé, para a confiança, para o crer. Deus está forjando em você um caráter de fé. Deus está esticando o seu máximo. Sabe aquela palavra que fala que nós somos como o ouro na mão do ourive? Quando fala desse fogo, não é um fogo do Pentecoste, é o fogo que vai queimar todas as impurezas em nós. E o Senhor está fazendo isso com nós. O Senhor está, nós iremos passar para o lado de lá. Existe uma trajetória para o lado de lá. O Senhor, Ele falou para os discípulos: vamos, entra no barco que nós vamos atravessar para o outro lado. Porque o outro lado continuava ainda o ide do Senhor. Do outro lado ainda tinha pessoas para ser curadas, serem libertas. O reino de Deus ainda ia ter que ser proclamado. Mas no meio desse vai para lá, há uma tempestade. Mas para Jesus essa tempestade não é nada. Mas imagina para os discípulos o que era essa tempestade. Para os discípulos foi motivo de pavor, desespero, medo, achar que ia morrer, achar que a onda, porque nessa versão que a gente leu fala que a água até entrou dentro do barco. Amado, não importa até quanto essa água está entrando dentro do barco. O que importa é que você confia que mesmo a água entrando dentro desse barco, esse barco não vai virar, esse barco não vai parar, esse barco vai continuar. Por quê? Porque há um Jesus que não dorme dentro desse barco e que está pronto para parar a tempestade a hora que Ele achar que tem que parar. Jesus pode parar essa pandemia a hora que Ele quiser. Ele pode parar tudo o que estão falando a hora que Ele quiser. Mas sabe o que Ele está fazendo? Esticando a minha fé, esticando a sua. Mais fé, crê mais, confia mais, busque mais. Não duvide do que Ele pode fazer. Não duvide do que Ele é capaz de fazer pela minha vida e pela sua vida. E quando Jesus Ele vira para os discípulos, Ele fala, né? Homens de pequena fé, andavam comigo, viram todos os milagres, andaram sobre as águas, mas homens de pequena fé. Quando o Senhor fala dessa pequena fé, nós sabemos que a fé ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Um grão de mostarda é muito pequenininho. Mas se a sua fé for do tamanho dele, você pode mudar a montanha de um lado para o outro. Mas quando Ele fala nenhuma fé, pouca fé, porque não há fé. Porque o desespero tomou conta deles. O medo tomou conta deles. A falta de confiança tomou conta deles, dentro deles. Muitas vezes, a tempestade do lado de fora, Jesus está com controle. E dentro de nós tem uma tempestade que não para, tem um medo que não sai, tem uma dor que não cura, tem uma perseguição que você não vence, tem uma incredulidade que você não vence, tem uma falta de fé que você não vence. Mas Deus Ele está falando assim, ó, eu quero acalmar tanto a tempestade do lado de fora, como a tempestade que está dentro de você. Eu quero dar uma voz e parar com uma voz o vento que te leva para um lado e para o outro na dúvida. Eu quero soprar um vento que vai paralisar essa incredulidade que tem dentro de você, que não confia, que não se lança, que não se entrega, que não se deixa ser tomado por Ele, que não se entrega completamente por Ele, que não ama Ele completamente, que não entra na presença dEle completamente. Com tempestade ou sem tempestade, nós devemos nos lançar a Ele, nós devemos nos entregar a Ele,
Nós não devemos nos entregar a Ele quando o tempo está bom, aonde vai ter muitos peixes, não. Nós temos que continuar nos lançando a Ele quando você sai para pescar e não pesca nada, mas você continua confiando. Amanhã vai dar peixe, depois da manhã vai dar peixe, porque a sua confiança não está no balanço do mar, a sua confiança está nele. Então, quando nós temos essa guerra dentro de nós, é preciso vencer essa guerra, é preciso vencer essa tempestade dentro de nós. Presta atenção, Jesus não acalmou os discípulos, Ele acalmou a tempestade. Ele acalmou, os discípulos se acalmaram. Ele parou, os discípulos começaram a enxergar quem é esse poderoso, quem é esse grandioso. Que coisa tremenda que Jesus faz esses homens. Como é difícil. Talvez você esteja pensando, acalmar essa tempestade, só Deus sabe o que eu estou passando. Não, eu não sei realmente, mas não há nenhuma tempestade que Ele não seja poderoso para acalmar. Quando eu confio nele, quando eu creio nele. Sabe, em Ezequiel 47, quando fala das águas nos tornozelos, no joelho, as águas não saíram do lugar. Quem saiu do lugar foi Ezequiel. Foi Ezequiel que decidiu não ficar no tornozelo. Foi Ezequiel que foi ao encontro das águas, porque as águas permaneceram no mesmo lugar, mas ele saiu do tornozelo, ele saiu do joelho, ele saiu da cintura, do lombo, e ele decidiu mergulhar. Ele decidiu. Deus continua sendo o mesmo. Todas as coisas estão sob o controle dele, o domínio dele, a soberania dele. Agora cabe a nós confiarmos nele dentro do barco, na tempestade. Cabe a nós mergulharmos e nos aprofundarmos ainda mais nele, em saber quem é esse Deus. Meu Deus, da onde vem esse poder que faz tudo parar, que paralisa todas as coisas? Quem é? Conhecer a Ele, se aprofundar nele, confiar nele. Sabe o que vai acontecer? Vai começar a acalmar as tempestades dentro de você. Quando você se lança no mar, confiando nele, ou quando você lança a rede ao mar, como ele disse para Pedro: Pedro, tu não pescou essa noite inteira, mas joga lá do outro lado, que tu vai ver o que tu vai pescar. Segundo a tua palavra, Senhor, eu vou lançar a rede. Quando Pedro pega a rede e lança, segundo a palavra, segundo a confiança dele no Senhor, segundo aquilo que o Senhor creu para ele, ele lançou. Quando ele lançou, era tanto peixe, que ele não conseguia carregar sozinho a rede de peixe. Mas talvez a tempestade de Pedro era aquela preocupação de não ter pescado nada. O medo de Pedro talvez era chegar em casa sem nenhum peixe. O medo de Pedro talvez era falar: meu Deus, o que eu vou apresentar para minha casa hoje? Nenhum peixe, o que eles vão comer? Mas Deus, Ele conhece cada tempestade que há dentro de nós, e Ele quer motivar a sua fé e a minha fé. Ele quer puxar a minha fé e puxar a sua fé. Pedro, tu crê? Pega a rede então e joga daquele lado. É assim que Ele quer fazer comigo, com você. Está no meio da tempestade? Está no meio do vento contrário? Está no meio de um tsunami? Continua crendo, continua confiando, continua declarando: tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, tu és o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu cajado me consola. Sempre, sempre Deus será Deus.
O que eu quero nessa noite não é pregar e pregar, eu quero levar você para esse lugar. Eu quero levar você para dentro desse barco, o barco da confiança, o barco da fé, aquele que crê que Deus é poderoso para fazer mais. Além daquilo que você pensa, Ele é poderoso para fazer muito mais. O que fazemos com o medo? Jesus, Ele não acionou a fé dos discípulos à conquista. Muitas vezes a nossa fé é movida pelaquilo que conquistamos. Nossa, você é uma mulher de fé, comprou um carro. Você é um homem de fé, comprou uma casa. Não. A nossa fé é movida pelaquilo que nós confiamos. Você comprou porque você confia que Deus é poderoso para suprir todas as suas necessidades. Você fez isso porque você confia que Deus mandou, e é Ele que vai fazer na sua vida, porque Ele falou, Ele mandou, Ele decretou. Então você confia nele. Sua fé não é movida pelaquilo que você conquista, a sua fé é movida pelaquilo que você confia nele, pelaquilo que você acredita nele, por aquilo que você acredita que Ele é poderoso para fazer. Sua fé está baseada na confiança que você tem, e isto te dá a paz que excede todo entendimento. A sua fé, vou ler de novo, está baseada na confiança que você tem nele, e isto te dá paz. Quer ter paz? Confia nele. Não se baseia nas coisas, nas conquistas, se baseia nele. Quando você baseia sua confiança nele, dia de tempestade ou dia de bonança, Ele é o meu Senhor. Dia de tribulação ou dia de alegria, Ele é o meu Senhor. Dia de dificuldade, como Paulo disse, aprendi a lidar com a escassez, com muito e com pouco. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho confiado, eu sei aonde eu depositei e coloquei a minha confiança. Sabe o que o Espírito Santo de Deus quer fazer aqui nessa noite? Ele quer ativar a sua fé para acalmar o seu coração e levar você para um lugar de paz. Ele quer nos levar para um lugar de paz. Ele quer nos levar para um lugar de descanso nele. Ele quer nos levar para um lugar de tranquilidade nele. Não é em mim, não é na minha circunstância, não é nas minhas dificuldades, não é nas minhas pelejas, nos meus ventos, nas minhas tempestades, não. Ele quer levar você para um lugar de paz nele, é nele que está a paz. Ele quer colocar você dentro desse lugar. Quando Ele coloca você dentro deste lugar, amado, o que está do lado de fora não balança o teu barco. Quando Ele te coloca dentro deste lugar de confiança, de fé, e traz paz para o seu coração, você descansa nele, você espera nele, você crê nele todos os dias. Sabe por que você não se frustra? Porque a sua fé, confiança e paz está nele. Ele não te frustra, Ele não vai roubar a sua fé, ao contrário, Ele vai ativar a sua fé. Esses dias, eu sempre saio com o pastor, a gente sempre só anda junto, e a gente foi no mercado, e eu fui no açougue, aí perguntei, quanto é o quilo daquela carne? Aí o açougueiro falou tanto, eu falei, uau, carne agora está relíquia. Aí eu falei, tá bom, me dá 1 quilo dessa carne. Não, mas vai aumentar, vai piorar, tudo vai piorar, depois dessas eleições você vai ver, vai ficar tudo pior. Era melhor ter ficado com o governo tal, com o presidente tal, com o prefeito tal. Eu falei assim, meu Deus. Aí do lado, a mulher do lado falou, eu já quero te falar para você também, eu trabalho lá no Hospital da Santa Casa e vou te falar, vai ficar tudo pior, tudo vai ficar terrível.
mas como eu ando com um homem de fé. Eu olhei para ele, eu vi a onda, parecia uma onda querendo me afogar minha fé. Aí eu olhei para o pastor falou: mas o meu Deus, aquele quem eu tenho crido, aquele quem eu tenho confiado, não permitirá que essa onda venha sobre mim, sobre a minha casa e sobre a minha família. Sabe, amado, nós precisamos andar no movimento de fé, porque você vai viver essas ondas todos os dias. Você vai se deparar com pessoas que todos os dias tem algo para jorrar em cima de você, para te afundar. Mas se você não entrar nesse lugar de confiança, de fé e de paz nele, você vai viver dentro de você uma tempestade terrível que não passa nunca. Mas quando você deposita nele sua confiança, sua fé, fé faz o menino não perder a paz em meio ao barulho de um gigante. Davi não perdeu a paz e nem a fé, mas ele venceu aquele gigante. Davi olhou para aquele gigante que todo mundo estava gritando, um barulho terrível, mas ele não perdeu a sua confiança em Deus. Ele não perdeu a sua fé, ele não perdeu a sua confiança. Uma pequena pedrinha derrubou um gigante, porque aquela pedra era o tamanho do Deus de Davi. O tamanho do Deus de Davi era muito maior do que aquele gigante. E nada disso impediu com que Davi fosse apenas um menino, mas um guerreiro que já havia matado um urso, um leão, e agora tinha vencido um gigante. Sabe, amados, tem pessoas que têm todo o dinheiro do mundo, que tem carro, casas, mas não tem um lugar de descanso no Senhor. Tem pessoas que você vai visitar numa casa simples, um barraco, um fogãozinho, uma geladeira. Quando você entra naquele lugar, há um ambiente de paz, há um lugar de paz, porque a paz não está nas coisas e nem nas pessoas. A paz está no Deus que nós cremos. A paz está nesse Deus que nós acreditamos, que parou a tempestade, que parou os ventos, que acalmou tudo do lado de fora. Hoje as pessoas estão morrendo quando recebem um diagnóstico, porque a ansiedade dela é tão grande que adianta até o que ela não está sentindo. A ansiedade, ela está matando as pessoas, coisas que nem sabemos se vamos viver. Já começamos a ficar apavorados, já começamos a entrar em desespero. Ansiedade, ela quer antecipar aquilo que ainda nem aconteceu, aquilo que ainda nem veio, mas a ansiedade já está aqui. Meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou viver? Essa ansiedade tem matado pessoas, tem matado a fé de pessoas, tem sido como uma onda que tem inundado o barco de muitas pessoas e tem matado a fé de muitas pessoas. O desespero de saber como vai ser, como vai fazer. Não, a Bíblia fala que nós temos que viver um dia de cada vez. Hoje é hoje, amanhã é amanhã. Ele veste hoje, amanhã ele vai vestir também. Ele tem comida para hoje, mas amanhã também ele tem provisão. Por quê? Porque nós entendemos que quem busca o reino de Deus, a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. E Deus está querendo acalmar toda essa tempestade. Eu falei que essa palavra falou muito comigo, porque eu entrei dentro dessa tempestade, e veio uma onda, que eu falei, meu Deus, está querendo apagar minha fé, mas a minha confiança não está na tempestade, não está no vento, não está no tamanho da onda. A minha confiança e a minha fé e a minha paz está no Senhor. O Senhor quer nos levar para esse lugar,
Não existe tempestade, tribulação que Deus não possa acalmar. Mas às vezes a gente está alimentando tanto essa tempestade, a gente alimenta tanto a tribulação, a gente alimenta tantas coisas ruins, que a gente nem acredita mais que Deus é poderoso para fazer parar essa tempestade. A gente deixa se levar tanto pela tempestade, pelos ventos contrários, que às vezes a gente escuta o crente dizer: mas eu sei que para mim não tem jeito, eu sei que para mim é sempre assim, eu sei que a minha vida vai ser sempre essa. Amado, eu quero te dizer, aonde está a sua fé? Está na tempestade? Está no vento? Ou está naquele que está deitado no seu travesseirinho e que não dorme nem de dia e nem de noite? O Senhor quer nos trazer para dentro deste lugar, amém? Eu queria encerrar lendo Colossenses capítulo 1. Versículo 13. Na tempestade há um lugar de provisão, sabia? Sabia que na tempestade há um lugar de refrigério? Sabia que na tempestade há um lugar de alegria? Sabe por quê? Porque a nossa alegria vem do Senhor, a nossa paz vem dEle, o nosso amor vem dEle, que nos ama, que deu o seu único filho para morrer naquela cruz por mim e por você. Então vem dEle esse amor que tem no meu coração pelo pecador. Sabe por que nós conseguimos amar e perdoar o pecador? Porque esse amor não vem de nós, esse amor vem dEle. Sabe por que nós não julgamos, não apontamos? Porque esse modelo não vem de nós, esse modelo vem dEle. O modelo que não julga, o modelo que não aponta, mas o modelo que estende a mão e traz para perto. Existe esse modelo nas nossas vidas, que mais do que nunca nós precisamos seguir esse modelo. Um modelo de fé inabalável, um modelo de um poder indiscutível, um modelo de uma provisão sobrenatural, de comida no deserto, água no deserto, cisternas em lugares onde não tem água, um modelo de uma provisão sobrenatural. Colossenses capítulo 1, versículo 13, eu amo Colossenses inteiro. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas tenha primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outra horas eram estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para aprender-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Olha o que
Paulo está falando: eu estou apenas trazendo à sua memória aquilo que vai fazer você sair daqui nessa noite com esperança. Vai fazer você sair daqui nessa noite e vai paralisar toda a tempestade dentro de você. Vai acalmar todo o turbilhão que está dentro de você, tentando paralisar a sua fé, sua confiança, o seu crer em Deus. O Senhor nessa noite vai fazer com que você submeta ao Espírito todas as suas tempestades do lado de dentro. É fácil vencer a tempestade do lado de fora, é muito fácil, mas o difícil é vencer os gigantes e as tempestades que são criados dentro de nós e alimentados por nós mesmos, sustentado por nós mesmos. Mas o Senhor está aqui nos ensinando tudo que o Senhor, toda provação, toda luta, toda tempestade é uma lição de vida para mim e para você. Jesus estava ensinando os seus discípulos no meio da tempestade a confiar nele, a ter fé nele, a esperar nele. Assim como Ele está nos ensinando, com tudo que nós estamos vivendo, com tudo que nós estamos passando, Ele está nos ensinando a confiar ainda mais, a crer ainda mais, a esperar ainda mais, a buscar ainda mais, a confiar nele ainda mais. Talvez é isso que está faltando, como ele disse aqui, né? Que a nossa fé permaneça firme, há um alicerce nele, aonde a nossa fé tem que estar firmada. A nossa fé tem que estar alinhada com esse alicerce. A nossa fé tem que estar firmada nesse alicerce, aonde nós lemos aqui, você não vai ser afastado. Olha que coisa tremenda que Paulo fala. Paulo ele fala que se a tua fé estiver firme e alicerçada nele, você pode até ouvir outras coisas, mas você nunca vai se afastar da esperança do verdadeiro Evangelho de Cristo. Você nunca vai se afastar. Deus sempre vai trazer à sua memória aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele contempla, aquilo que Ele ainda vai fazer. Ele sempre não vai permitir. Se a sua fé estiver alicerçada nele, Ele não vai permitir que você não tenha esperança de lembrar, de ouvir. Não, eu conheço um Deus que libertou o povo do cativeiro. Não, eu conheço um Deus que libertou Sadraque, Mesaque e Abednego. Não, eu conheço um Deus que livrou Daniel da cova dos leões. Eu conheço um Deus que quebrou as cadeias na vida de Silas e Paulo. Eu conheço esse Deus. Eu conheço esse Deus que não permitiu apontar aquela mulher: vai e não peques mais. Eu conheço esse Deus que apenas se abaixou e escreveu na areia, dizendo: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Sabe o que Ele vai trazer para nós? Isso, quando você está com a sua fé alicerçada no Senhor. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, e eu queria que você já fosse identificando a sua tempestade, identificando a sua aflição, identificando qual é a tempestade, qual é o tamanho da onda que tem abalado a sua fé. Às vezes, você até tem fé para falar para os outros, você fala de fé como ninguém, mas quando vem uma tempestade, parece que a pessoa foi e levou sua fé junto, porque no meio da tempestade, você perde a fé. No meio da tempestade, você perde a confiança. No meio da tempestade, você acha que Deus está dormindo. No meio do vento forte, você chega até a pensar que Deus não está escutando as suas orações, Deus não está te ouvindo, Deus não está fazendo nada, Deus não está movimentando nada. Talvez o tamanho da tua tempestade até faça você pensar dessa forma. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é que Deus, Ele não dorme, Ele é o guarda de Israel, Ele é o Senhor da guerra. Se Ele é o Senhor da guerra,
é porque Ele sabia que nós viveríamos guerras, e Ele, sendo o Senhor da guerra, não teve nenhuma guerra que Ele não venceu. Ele venceu todas as guerras. Se Ele é o Senhor da sua vida, se Ele é o seu Senhor, Ele é o Senhor da sua guerra, Ele é o Senhor da sua tempestade, Ele é o Senhor do seu vento, Ele é o Senhor da sua aflição, Ele é o Senhor da sua tribulação, Ele é o seu Senhor. Ele é o Senhor que faz acalmar toda e qualquer tempestade e barulho do lado de fora. Qual é o barulho que está do lado de fora? O que é que tem te abalado do lado de fora? O que é que tem te desanimado do lado de fora? O que é que tem permitido você olhar para Jesus e falar: Jesus, o Senhor não está me vendo aqui não, o Senhor não está ouvindo minha oração, meu choro, a minha dor, a minha agonia, não, o Senhor não está vendo nada. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus, Ele quer te colocar no lugar. Há um lugar de refrigério, há um lugar de descanso, há um lugar de paz em meia guerra, há um lugar de cura em meio à enfermidade, em meio à tribulação, há um lugar de descanso para a sua alma, para o seu espírito. Descansa no Senhor, confia nele, espera nele, que Ele fará, Ele mesmo fará. O vento Ele mesmo dirá: para, acalma-te tempestade, paralisa ventos, Ele mesmo dirá. Há um barulho do lado de fora, impedindo o povo de Deus de ter mais ousadia. Há um barulho do lado de fora impedindo o povo de Deus de ter mais intrepidez. Há um barulho do lado de fora impedindo o povo de Deus de dançar, de cantar, falar em línguas, pular na presença do Senhor. Porque há uma intimidação das trevas tentando paralisar o poder de Cristo, o poder da igreja, o caminhar da igreja. Há um barulho do lado das trevas tentando destruir as famílias, tentando destruir os casamentos, e nós como igreja precisamos declarar: para toda essa intimidação, saia toda essa intimidação. Sabe, é um tempo de não ficarmos mais parados na tempestade, não ficarmos mais parados com medo, preso, achando que Jesus não vai fazer, porque Ele vai, Ele já fez tudo, Ele já fez todas as coisas, Ele já cumpriu todas as coisas. Ele é, sempre será o grande eu sou, Ele sempre será o grande Jeová Jirê. Creia você ou não, Ele continuará sendo provedor, continuar sendo Jeová Rafa, o Deus que cura. Ele sempre continuará sendo o Deus que sara essa nação, o Deus que cura essa terra, o Deus que sara a minha família, a minha casa, os meus filhos. Ele sempre será, Ele sempre será. Mas eu quero nessa noite movimentar a sua fé neste lugar. Se talvez você parou, se talvez no meio do vento algo trouxe essa paralisação dentro de você, eu quero declarar que há um lugar no Senhor nessa noite. E se você crê, você vai entrar nesse lugar de descanso, você vai entrar nesse lugar de confiança, você vai entrar nesse lugar de fé sobrenatural, você vai entrar neste lugar de visão, de reino de Deus, de manifestação, de poder, de graça e de glória de Deus, porque é neste lugar que Ele te quer. Ele não te quer do lado de fora, nem muito menos com os discípulos, duvidando do que Ele pode fazer, duvidando de quem Ele é, duvidando da grandeza que Ele é. Ao contrário, Ele tem esse lugar para você.
E eu quero que você saia daqui nessa noite, dentro deste lugar, porque mesmo que você saia daqui da igreja e uma tempestade tente te pegar lá do lado de fora, você vai olhar para a tempestade e vai dizer: o meu Deus está aqui, e Ele é poderoso para parar qualquer tempestade. Então tempestade, vai embora em nome de Jesus, porque você não tem poder sobre a minha vida. Eu quero que você entre dentro deste lugar, enquanto nós vamos adorar ao Senhor, que há um lugar, eu quero orar, cantar esse louvor de novo, que há um lugar de refrigério. Você vai começar a sentir o refrigério do Espírito, você vai começar a sentir o refrigério do Senhor, você vai começar a sentir aí no seu barco, as águas balançando o seu barquinho para um lado e para o outro, mas não tem tempestade, vento, nada, porque Ele está hoje dando ordem a essa tempestade. Entra dentro deste lugar de confiança, entra neste lugar de fé, entra neste lugar de paz. Há uma paz que excede todo o entendimento. Eu vos dou essa paz, eu vos deixo essa paz. Eu vou para o Pai, mas eu vos deixo a minha paz. Assim Jesus disse que Ele foi para o Pai, mas Ele deixou a paz que há nele, e é a paz que hoje está sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus.